Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 11 ao 13. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Senhor, obrigado por tua misericórdia, por estarmos aqui reunidos, pelo teu amor, por tua graça. Abençoa-nos nesses instantes para entendermos a tua palavra. E te louvamos o nome porque nossas orações chegam à tua presença, porque é feita pelo nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado por esse privilégio de atender pecadores. Nos ensina também, pelo Teu Espírito, a compreender esta porção da Tua Palavra. Nos dirige em tudo, como também os irmãos que estão em casa. Nos dá desta graça de entender o que o Senhor ensina. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, já estamos aqui em 2 Timóteo há algumas semanas. E esse texto sagrado tem, como já vimos aqui, tem muito a nos falar, muito mais de tudo aquilo que a gente tenta trazer aqui para os irmãos, né? Em 30, 40 minutos. É claro que o texto é muito mais profundo, né? Mas procuramos sempre tirar o máximo de proveito, né, do texto sagrado para o nosso aperfeiçoamento. Mas a palavra de Deus ela é muito rica de significado, de profundidade. Devemos sempre entender que não é apenas numa pregação que ouvimos tudo o que está dentro, né, do texto. É muita informação que tem dentro aqui, em cada palavra falada, porque vem do próprio Espírito do Senhor, né? Então, Paulo orienta Timóteo a permanecer firme, porque ele estava meio que indeciso. No capítulo 1, versículo 6 a 8, né, ele estava desmotivado, né, enfraquecido, debilitado, e Paulo resolve mostrar aqui suas fraquezas para que ele reagisse, né, para que ele percebesse, claro, fraquezas essas que estão presentes na vida do povo do Senhor. Capítulo 2, versículo 1, ele estava fraco, né, precisava se fortificar na graça do Evangelho. Semana passada nós observamos os versículos de 8 a 10, três assuntos aqui de importância singular: Jesus Cristo, a palavra e os eleitos. Versículos de 8 a 10. O crente a ideia é mostrar para Timóteo, para a igreja do Senhor, que a gente deve dedicar toda a honra a Jesus Cristo, à palavra e aos eleitos. Esses precisam ser o objetivo primordial da vida cristã, né? Dar um bom testemunho. Claro, para que isso aconteça é necessário ter a consciência em Jesus Cristo, lembrar dele, versículo 8. Versículo 9, saber da dimensão em que a palavra de Deus pode alcançar, independente do que estamos passando, sofrendo dificuldades, mas a palavra de Deus está sendo disseminada, alcançando seus objetivos. E devemos suportar tudo, versículo 10, por causa dos eleitos, daqueles que virão ainda, já ouviram o Evangelho, já estão na igreja, já estão firmados em Cristo, e também aqueles que ainda virão a crer no Evangelho. Todo tipo de sofrimento, dificuldade que venhamos a passar, os eleitos precisam ser nosso alvo de permanecermos firmes em Cristo, na palavra, claro, tanto para agradar ao Senhor, né, e andar nos seus caminhos, como também para agradar as pessoas do nosso convívio.
Nesses 3 versículos, de 11 a 13, temos aqui a vida cristã e seus desafios. Paulo mostra aqui, vai falar sobre morte e vida, perseverar e reinar, negando e sendo negado, infiéis e fiel, o Deus fiel. Alguns estudiosos pensam ser esse um hino ou um cântico da antiguidade. Outros que falam que esse seria uma forma litúrgica batismal, quando antes do batismo os crentes professavam essas palavras aqui. Pode-se pensar também ter vindo da inspiração divina na vida de Paulo. O Senhor mesmo o inspirou e ele registrou essas informações. Ele começa o seu texto dizendo: fiel é esta palavra. Ou seja, Timóteo, você já entende que deve lembrar de Jesus, da palavra, dos eleitos, e eu tenho uma coisa especial para lhe falar aqui, e ao mesmo tempo algo ameaçador. Tanto especial como algo ameaçador tem aqui nessas informações. Fiel é esta palavra. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo usa essa expressão. No capítulo 3, versículo 1 também, de 1 Timóteo, é seguida também de orientações. Fiel tem o significado de ser digno de confiança, algo que é digno de se confiar. É claro que toda a Escritura é fiel, por seu conteúdo completo e ser evidente ela a palavra do Senhor. Temos aqui nesses do versículo 11 ao 13 uma síntese da revelação divina. Timóteo ele deveria se focar nesse resumo aqui dos valores do reino, como todo crente também, Quando observamos tudo o que a Bíblia fala, tudo o que ela ensina, é claro, temos todo o seu conteúdo como sendo fiel, por causa de onde vem a informação do Deus fiel. Então, dessa forma, passamos a aceitar suas orientações e a nos consolar em tudo aquilo que ela nos revela. Mas Paulo se foca aqui nesse resumo, um tipo de profissão de fé. O primeiro desafio que ele mostra aqui é Timóteo entender a morte e a vida. Olha, Timóteo, ele diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Perceba que a conjunção se, ela aparece aqui em todo o texto. Sempre que ele começa uma argumentação, isso significa dizer, já que uma vez, visto que nós morremos com Cristo, já morremos com ele, ele usa as formas aqui do passado e do futuro, nessa primeira argumentação aqui. Morremos pode ser interpretado aqui tanto literalmente como espiritualmente. Literalmente, o morrer aqui, se já morremos com Cristo, pode ser, alguns pensam, no sentido de mártir, como já tinha acontecido com o próprio Senhor Jesus, como também com alguns irmãos. Estava próxima também o martírio de Paulo, já citei aqui algumas vezes, capítulo 4, versículo 6. Timóteo poderia estar com medo aqui da morte, mas deveria entender que se ele sofresse o martírio, ou fosse morto ali, literalmente, ele iria viver com Cristo. Se ele fosse morto, ele iria viver com o Senhor. Ao mesmo tempo, é claro, se já morremos com Cristo, parece ter o significado maior nessa a ideia de espiritual, não tanto literal aqui. Em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 11, a gente pode entender ali nas informações de Paulo que a morte ela tem um significado profundo, Paulo fala sobre a morte no sentido de morrer para o pecado e viver para Cristo, O crente ele morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para a desobediência e agora ele luta contra essa morte e passa a viver para Cristo, passa a viver para o Senhor.
O mundo ainda o atrai, o mundo ainda o quer dominar, mas ele já está morto. Ele é um defunto espiritual, no sentido de não seguir os vivos espirituais desse mundo tenebroso, né? Vivo entre aspas, né? Em Colossenses capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: morrer com Cristo para os rudimentos do mundo, né? Nós morremos, não estamos mais vivos com respeito aos costumes desse mundo, à cultura maligna desse mundo, às festividades desse mundo. Já morremos, não precisamos de nada mais disso do que o mundo oferece. Então, se já morremos para esse mundo tenebroso, claro que no sentido de que nossa esperança não está nele, nem no que ele oferece como satisfação, então iremos encontrar prazer nas coisas que não iremos encontrar, evidente, prazer nas coisas que esse mundo oferece. Nosso coração não estará nessas coisas. Muito pelo contrário, nós nos desviaremos delas, porque estamos mortos para com elas. Jesus fez com que isso acontecesse na nossa vida, não é? Essa morte, mas foi tanto ele fez isso tanto ali literalmente quando ele foi para a cruz, não é? Ele morreu ali e morreu para que nós também morrêssemos, como também ele aplicou essa redenção, essa salvação no dia da nossa conversão. No dia da nossa conversão, passamos a ver o mundo como ou sem sentido. Morremos para esse mundo, não vemos mais significado nas coisas existentes aqui nessa terra. Então, se morremos na conversão para a antiga vida pecaminosa, se já morremos para tudo aquilo que é errado, pecaminoso, então viveremos com Cristo, viveremos com Ele, Paulo afirma aqui. Perceba que, embora Paulo use o verbo no futuro, se entende que isso vai acontecer, como já acontece espiritualmente. Passamos da morte para a vida, a andar de conformidade com a nova vida, mas também será algo futuro, né? Viveremos com o Senhor, será algo que ainda iremos desfrutar, mas que ao mesmo tempo já desfrutamos. A partir da experiência da conversão, começamos a desfrutar dessa nova vida espiritual. Seu fim será a nossa glorificação na vinda de Cristo, com Cristo, quando então a glória será definitivamente transmitida ali àqueles que foram transformados pelo Evangelho. Como vivemos ou mesmo viveremos em Cristo? De que forma, né, isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que vivemos em Cristo? Através das suas orientações, né, da sua palavra. A palavra nos afasta do mundo e nos faz entender que morremos, estamos mortos para esse mundo tenebroso. Esse mundo, claro, que vive em rebelião com Deus. Esse mundo que está morto em delitos e pecados, nós estamos mortos para com eles, né? E ao mesmo tempo, eles estão mortos em delitos e pecados. Mas pela graça o Senhor nos salvou e fez com que passássemos a ter vida por meio da palavra em Cristo Jesus, né? Nessas duas expressões se entende que a única forma de participarmos da vida e glória que há em Jesus Cristo é quando participamos tanto da sua humilhação como da sua morte. Morremos para o pecado, né, para a desobediência, e somos evidente, humilhados como igreja por esse mundo e desprezado também por esse mundo tenebroso, por não seguirmos suas recomendações, suas orientações, e passamos a viver para Cristo e reconhecermos a sua glória, que a glória está nele, que a vida está nele, que a verdadeira vida é desfrutada a partir dele e naqueles que estão nele, ou seja, no seu evangelho, na sua palavra, nas suas orientações, debaixo da sua graça, onde encontramos total e permanente satisfação. Não há satisfação em nenhum outro lugar, em nada desse mundo, em festividades desse mundo, em qualquer coisa que a mente humana possa procurar,
não há satisfação, e somente o crente sabe disso, não é? E passa a viver em Cristo e a progredir cada vez mais em se afastar do mundo, morrendo para esse mundo e se aproximando de Cristo. Claro que Timóteo aqui estava desestimulado, não é? E não estava sabendo como lutar na vida cristã. Estava vendo vida no mundo, nas coisas que há no mundo, mas não há nada de belo nesse mundo, está tudo debaixo da ira do Senhor, não é? Embora, é claro, a gente sabe, né, que existe, claro, beleza na criação. Eclesiastes, né, fala de tudo que foi criado, sol, lua, estrelas, dia a dia, vida e tal, mas tudo está destinado para a destruição. O segundo desafio que Paulo mostra aqui da vida cristã é perseverar e reinar. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Mas a primeira expressão é que iremos ver primeiro, nesses dois últimos versículos, versículo 12 e 13, é usado tanto o presente como o futuro aqui dos verbos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. A ideia é, visto que perseveramos, estamos na vida que há em Jesus Cristo, estamos morrendo para esse mundo. Perseverar aqui, o mesmo que ser constante, nunca desistir, mesmo diante de situações de morte, mesmo diante de um martírio, como aconteceu na Reforma, como aconteceu na vida dos apóstolos, não desistir em hipótese alguma. O crente vai ser alguém assim, porque ele foi transformado por Deus, ele veio para Cristo para ter vida, então ele não desiste, mesmo diante de circunstâncias extremamente delicadas. Ele vai permanecer firme até o fim, vai perseverar. Lembrando que Timóteo estava meio que desanimado, inconstante, querendo desistir, fraco, como acontece com muitos crentes, né? Na caminhada, muitos crentes desanimados, sem vontade de servir ao Senhor, sem vontade de orar, de ler a palavra, aquele negócio, né, pesado, não consegue ser firme, né? Se firmar, ser constante, não mudar nunca, ser permanente. É necessário que se adquira essa habilidade cristã sempre, né? Na nossa jornada a gente está melhorando em perseverar. Precisamos sempre melhorar nessa área para não desfalecermos. Perseverar nas dificuldades é tanto uma atitude de quem já morreu com Cristo, né? Como também uma atitude daqueles que estão vivendo em Cristo. Aqueles que estão vivendo em Cristo, eles passam, tão somente esses, passam a perseverar, mesmo diante do medo, né, da dificuldade, da morte, da dificuldade da vida. Essas pessoas passam a perseverar por terem sido resgatadas pelo Senhor. Aqui temos o quinto ponto do calvinismo, né? Essa ideia. Aqui, né, na Reforma Protestante, nós tivemos lá os 5 pontos. O quinto ponto está relacionado à perseverança dos santos. Os eleitos, a ideia é essa, jamais desistirão diante das lutas, dificuldades e sofrimentos. Eles não irão desistir. Somente aqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Mas até um crente entender que ele foi alcançado pela graça, isso pode demorar um tempo. E muitas pessoas têm a falsa ideia de que foram alcançadas e não foram, por outro lado. E acabam tropeçando e caindo. Paulo vai falar isso no segundo argumento. Mas eu já estou adiantando aqui que é necessário que o crente persevere até ele entender a pessoa e a obra de Jesus. Então, de que forma os que creem perseveram? No culto, na adoração, na vida cristã, oração, santificação, quando fogem da influência perversa desse mundo, dos ímpios, quando fogem das influências perversas das festas pagãs, quando fogem de tantas debilidades que esse mundo oferece, que parece ser do reino de Deus. Então, perseveramos quando não desistimos dos assuntos do reino, dos assuntos de Deus. Se perseveramos em entender a palavra, em entender os ensinos do Senhor, em entender a vontade do Senhor, não é?
é claro que iremos amadurecer na nossa forma como falamos com o Senhor, na nossa forma como lemos a palavra do Senhor, quando observamos a Escritura, quando obedecemos na vida prática. Então, quando passamos a ver a dimensão, a beleza e o significado da vida cristã e que de fato Cristo está em nós, passamos a perseverar de forma constante, firme no Senhor, sem desistir. Então Paulo diz, olha, se perseveramos, com Ele reinaremos. Dessa forma iremos reinar. Se estamos firmes nele, iremos reinar com Ele. O verbo está no futuro aqui, mas ele se aplica ao presente como também ao futuro, né? Sabemos que o Senhor reina, Ele é soberano. Salmo 103, versículo 19, diz lá assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, dizendo que Ele reina, que Ele governa, que Ele dirige. Ao mesmo tempo, Ele reinará, ou seja, iremos perceber literalmente que Ele reina, que Ele vai reinar quando Ele voltar. Iremos perceber literalmente. Mas é claro que espiritualmente já percebemos o domínio e o governo do nosso Rei, né? Ele governa a criação e tudo. E precisamos da fé para crer, não é? Para perseverar nessa consciência. E Deus nos deu a fé no dia da conversão para que a gente não desistisse dessa consciência de que Ele reina, que Ele domina todas as coisas, mas um dia iremos ver literalmente essa realidade. Timóteo, ele deveria ter essa sublime e bendita esperança. Quem reina não são os homens, não é a política, não era Nero que estava reinando naquela época. É política de qualquer natureza que seja, né? Quem reina é o Senhor. Percebemos claramente isso quando perseveramos. Só é possível perceber isso quando se persevera na adoração, no compromisso com Deus, na relação com Deus. Quando não se persevera nisso, a consciência do domínio desse rei é frágil, é fraca na vida do crente. É necessário que ele persevere para que ele tenha plena consciência do domínio desse rei, desse senhor, tanto por Nero ou por qualquer governo problemático que apareça na terra. É o Senhor quem está reinando, é Ele quem domina. A palavra de Deus nos afirma a realidade, não é, que Jesus Cristo é soberano. Judas, o livro de Judas, não é, o penúltimo livro da Bíblia, versículo 4, Judas diz: o único soberano e Senhor, Jesus Cristo, é Ele quem reina, é Ele quem é o Senhor. Quando não perseveramos, essa ideia, ela parece fragmentada. Será que é? E tem gente que tem crente até que tem dúvida, né? E será que Deus reina mesmo? Porque eu sofro, porque eu passo por isso, porque eu passo por aquilo, né? Fica se lamentando. Mas quando se persevera, mesmo nas aflições, mesmo na dor, na dificuldade, essa ideia ela é dissipada, né? Porque o crente tem plena consciência que ele reina, que ele domina todas as coisas. Então, quando se tem essa consciência, é alento para a alma, é conforto para a vida cristã. Esse crente dificilmente será abalado quando ele tem plena segurança do domínio desse rei, desse Senhor, mesmo que passe por aflições na alma e no coração. O terceiro desafio que Paulo nos traz aqui sobre a vida cristã é negar para não ser negado. Versículo 12: se o negamos, ele por sua vez nos negará. Mais uma vez, agora de forma negativa, né, é usado os verbos no presente e no futuro. Essa informação vem do próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 33, Jesus Cristo diz, né, se o seu povo negar, ele vai negar o seu povo, ele vai negar também, né? Ele vai agir da mesma forma. Por isso que a necessidade daqueles que estão firmes não negar o Senhor. Negar é o mesmo que apostasia, desistir da fé definitivamente.
Isso estava acontecendo com pessoas que Timóteo conhecia muito bem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, muitas pessoas na igreja estavam apostatando da fé, seguindo ensinos de demônios. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, aqui, né? Fileto e Hermógenes abandonaram, desistiram da fé, negaram a Cristo, passaram um tempo andando e negaram, se desviaram da verdade, ou seja, negaram ao Senhor. Negar pode ser comparado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe perdão. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 8, ali o autor aos Hebreus informa que aqueles que viram o Evangelho, enxergaram a Cristo, perceberam as coisas do mundo vindouro e depois desistiram, negaram, condenação para eles. Eles não voltarão. Também a mesma afirmação faz 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 20 a 22. Faz a mesma afirmação, né? Pessoas que negam ao Senhor, passaram um tempo na igreja, entenderam muitos assuntos, mas de repente desistiram. A expressão que Pedro usa lá é: o cachorro voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. A ideia é que aquele possível crente voltou às suas origens. Timóteo poderia estar correndo esse sério risco de se tornar um apóstata. Observamos algo semelhante também, não é? de aparência de apostasia, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 38, o texto que vimos aqui domingo à noite. Paulo diz: olha, se alguém ignorar o que eu estou falando, será ignorado. Alguns dos coríntios ali poderiam estar negando as instruções de Paulo com respeito ao culto, desprezando ali suas instruções, orientações, como se pudesse ali as informações de Paulo estar vindo do seu próprio coração pecaminoso. Paulo afirmou que suas instruções elas vinham do próprio Deus, era mandamento do Senhor, lá no capítulo 14, versículo 37. Ele afirmou que não era ele que estava orientando a igreja, era o próprio Senhor que estava o orientando, a orientar, a guiar, a pastorear, a dirigir a igreja. É evidente que negar não aponta apenas para a apostasia, mas quando também alguém não faz o que Jesus lhe manda, pode ser uma forma de negá-lo. Jesus pontua lá em Lucas capítulo 6, versículos 46 e 49, que muitas pessoas lhe chamavam de Senhor, mas não faziam o que ele mandava. Com isso, eles iriam terminar negando. Quando viesse a chuva, o terremoto, ele usa lá a analogia, né? Quando vier os problemas, a pessoa vai cair, a pessoa vai o negar, porque não fazia o que ele estava mandando que fizessem. Temos aqui uma solene ameaça àqueles que desistem da fé, de se comprometerem com Jesus, de obedecer às suas ordens. Então temos aqui uma solene ameaça, né? Se vocês me negarem, então eu vou agir da mesma forma. A ideia é mostrar que Jesus não agirá com misericórdia para com aqueles que negam o seu nome, né? O texto afirma isso, ele por sua vez o negará. Ou seja, é como se, e de fato ele está fazendo isso, ele reina, né? Ele está observando todas as pessoas, ele está observando todos os crentes, o que pensamos, o que falamos, como andamos, como se vivemos para ele ou não, ele está nos observando o tempo todo. E se nós o negarmos na convivência com os homens, ele por sua vez vai fazer a mesma coisa. Essa informação de Paulo aqui, talvez Timóteo estivesse ali querendo recuar, né? Não aguentando a pressão da perseguição, medo de morte, martírio. O terror estava tomando conta da cabeça dele. E, Timóteo, se você negar, como fez tantos outros, né, que Paulo cita aqui, eu também irei negar. Por exemplo, ele também fala aqui, no capítulo 2, versículo 17, Himeneu e Fileto, né, que também negou.
O fato é que pode estar, a ideia de Jesus negar aqui, tanto pode estar ligado ao presente, ele vai negar a sua graça a algumas pessoas que lhe negam, como também está ligado ao futuro, né? Ou seja, tanto nessa vida como quando Jesus voltar, ele vai negar sua bênção àqueles que rejeitaram a sua vontade, que rejeitaram o seu evangelho. Ainda nessa vida, Jesus vai negar suas bênçãos espirituais, santificação, entendimento da palavra, oração. Aquelas pessoas que recebem desaprovação de Jesus passam a não valorizar a adoração, os conselhos de Deus, suas orientações, vida prática de fé, não querem saber dessas coisas, apenas no dia de domingo. Nos outros dias podem viver de todo jeito. Muitas pessoas que estão nas igrejas correm esse sério e lamentável risco de serem negadas pelo Senhor, de suas vidas, de Jesus abandonarem. É isso que Paulo está informando aqui. A maioria das pessoas supõe que o pecado não tem grande importância e que, a despeito de tudo, de alguma maneira, e contra a sua própria natureza, Deus haverá de aceitar o pecador, não transformado, né? Tornando-o cidadão de lugares celestiais. Não, Deus não vai se preocupar com nada disso, não. Vamos andar de todo jeito. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Podemos andar de todo jeito, que Deus vai salvar todo mundo, né? Todo mundo conhece essa doutrina, né? A doutrina do universalismo. É dizer que Deus não vai condenar ninguém. Deus, na verdade, não está nem condenando. Está condenando, sim, já agora, nesse momento, né? Sempre esteve na história. Enquanto a terra existe, Deus sempre condenou alguns e salvou outros. Não é? E o fato é que os homens se mantêm rebeldes. Claro que Paulo não está falando aqui de pessoas que nunca se converteram. Ele está falando aqui de pessoas que negam. Claro que os que não se converteram estão negando também, é evidente. Mas especialmente daqueles que se converteram e que negaram literalmente ali, mesmo conhecendo as coisas de Deus, como Timóteo estava correndo o risco de acontecer também. Que Deus nos ajude nessa caminhada a não negarmos as suas informações. Quando estivermos escutando a palavra de Deus, não venhamos a dizer: não, isso aí eu não aceito, isso aí não está certo, isso aí não sei. É claro que a gente deve ter uma mente analítica, né? Para aceitar o que vem da parte de Deus, da sua palavra, dos seus ensinos, receber essas informações e continuar firme na fé. Devemos negar tudo aquilo que não vem da parte de Deus, é claro, né? Um servo de Deus, ele pode estar falando e às vezes falar coisas que a Bíblia não está falando. Isso pode acontecer, claro. Aconteceu com os pecadores em toda a história, né? Mas o fato é que não podemos negar os assuntos de Deus, porque corremos um sério risco de recebermos dele juízo. Paulo termina seu argumento falando do desafio da vida cristã, que o crente deve lutar contra a infidelidade diante de um Deus fiel. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Existe muita diferença aqui. Às vezes, os comentaristas, alguns se confundem com essas informações e criam até ideias difíceis. Mas o fato é que existe uma diferença em ser fiel e negar a Cristo. Existe muita diferença, né? Em muitos momentos agimos com infidelidade, mas nem por isso negamos o Salvador. Em muitos momentos tropeçamos, erramos, mas nem por isso dizemos: não quero mais viver a fé. É verdade que muitas pessoas fazem isso, né? Estão caminhando, de repente acontece algum problema, alguma dificuldade grande na vida de determinada pessoa e ela simplesmente abandona a igreja e vai embora, não quer saber de Deus, né? É claro que isso é negar, não é ser infiel. A pessoa pode tropeçar, pode haver deslizes, mas não negar o nome do Senhor. Muitas pessoas dizem não querer ser cristã porque não conseguem ser fiel em tudo. Elas falam assim: se não for para ser fiel em tudo, não vou ser crente.
não vou me batizar, e passam a vida visitando igrejas. Agindo assim, elas acabam negando o batismo, não é, que é o símbolo da conversão, acabam negando a Cristo, acabam negando o Evangelho. Timóteo ele poderia pensar que sua fidelidade aqui seria totalmente desaprovada por Deus. A forma como ele estava andando estava desagradando ao Senhor, na consciência dele. Eu não posso andar desse jeito, isso está errado. Provavelmente ele estava em crise, né? E provavelmente ele estava se lamentando, mas a negação divina só acontece quando negamos ao Senhor, não quando somos infiéis. É impossível ser totalmente fiel, né? Perfeitamente fiel. Só o Senhor Jesus Cristo foi nessa terra, né? A infidelidade é triste, ela é lamentável, precisamos sempre fugir dela com toda a nossa habilidade cristã, mas a negação, ela é abominável. Se acontecermos, e acontece, de sermos infiéis, não precisamos entrar em crises profundas e pecaminosas ou em loucuras descontroladas a ponto de negar o Senhor. Precisamos agir como a Bíblia ensina. Lá em João, capítulo 1, versículo 8, ao capítulo 2, versículo 1, né? João diz, olha, se a gente não tiver pecado, é mentira, né? A nós mesmos nos enganamos. E a palavra de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados. No capítulo 2, versículo 1, ele diz, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado que vai nos defender. Vai estar sempre nos defendendo. Então, não entre numa crise desesperadora a ponto de negar o Senhor, negar a fé e não querer saber de nada da palavra de Deus e dos ensinos do Senhor. Não entre nessa crise, né, maligna de apostatar da fé, de chegar nesse nível. Não é? Nós somos pecadores, precisamos compreender isso. Somos infiéis, não conseguimos ser totalmente fiel em tudo por causa da nossa limitação espiritual. Mas Deus, diz Paulo, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Um autor comenta que se Cristo não permanecesse fiel à sua ameaça, como também à sua promessa, ele estaria negando a si próprio, deixando de ser a verdade. Ele é fiel tanto na condenação quanto na absolvição. Ou seja, ele tanto é fiel condenando os apóstatas, versículo 12, e é fiel quando salva os crentes, mesmo esses agindo de forma infiel. Ele não pode negar a sua própria essência, que é a fidelidade. Ele vai agir com graça, mesmo você errando, mesmo você pecando. Ele vai agir com graça lhe perdoando os pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Ele vai agir com graça, perdoando, lhe acalentando, lhe consolando, lhe conduzindo. Não entre numa crise existencial se você pecar. Independente de que pecado seja. Podemos cometer erros exagerados, né? Ou erros pequenos, mas calma. Coloque diante de Deus essas fraquezas e Ele vai sempre estar aperfeiçoando a sua igreja, aperfeiçoando o seu povo, aperfeiçoando o seu povo infiel. É evidente, né? Repetindo, em muitos momentos somos infiéis, mas não devemos negar o Senhor. Cremos em seu santo nome, por isso Ele vai mostrar a sua fidelidade em nos revelar a sua palavra e a vida que devemos exercer nele. Ele vai nos revelar a sua escritura para que a gente continue nessa jornada sem negarmos o seu santo nome. Ele permanece fiel mesmo diante de inconstância, mesmo esse povo não sendo perseverante. Deus continua fiel e amando o seu povo. Mesmo esse povo querendo seguir o mundo, às vezes, mas Deus, com sua graça, ama o seu povo e passa a dar a esse povo qualidade de vida.
Esse povo passa a ter qualidade de vida nele. Ele permanece fiel ao seu povo que ele transformou. Aqueles que ele não transformou, naturalmente irão negá-los, irão rejeitá-los, irão seguir seus próprios raciocínios perversos, malignos. É claro que Timóteo poderia descansar nessa certeza como eu e você. Ao mesmo tempo, ele deveria lutar como eu e você para continuar em fidelidade e em santidade. Hebreus 12, 14 nos informa que a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário a vida de santidade, o trabalho da vida cristã, para alcançarmos mais e mais vida cristã e vermos um dia o Senhor, estarmos com Ele no céu, na glória. Então, temos obrigações a serem feitas. Podemos terminar aqui e extrair algumas lições finais. 4, né? Quando morremos para esse mundo, independente do que aconteça, né, do nosso sofrimento, nossa dor, dificuldade que iremos passar, viveremos para o Senhor, viveremos no Senhor, viveremos para Ele. Iremos enfrentar desafios, mas o Senhor é o nosso objetivo de vida e passamos a viver para Ele. Em segundo lugar, quando perseveramos, não iremos desistir. Compreenderemos o reino do Senhor e iremos reinar com Ele. Iremos naturalmente iremos adiante nessa jornada. A perseverança é uma necessidade. Quando temos obrigações de vir ao culto, de adorar o Senhor no dia dele, também no dia que a igreja reservou para isso, passamos a perseverar mais, passamos a andar com mais cabeça erguida, mais firmado em Cristo, e assim iremos compreender o seu reino e ao mesmo tempo iremos reinar com o Senhor na sua vinda. Se acontecer de negarmos a Cristo, Ele vai agir com juízo conosco. Se acontecer de a gente exercitar o nosso coração para negar a mensagem, negar o Evangelho, negar as palavras de Deus, o Senhor, por sua vez, vai nos negar o seu Evangelho, a sua palavra e as suas orientações. Então, precisamos perceber quando estamos negando as informações de Deus ou quando não nos interessamos por elas, para só assim, né, combater essas coisas e vivermos perseverantes no Senhor. E, em último lugar, se agirmos com infidelidade, Ele vai cumprir suas promessas com fidelidade. Ele vai continuar cumprindo aquilo que Ele prometeu, mesmo seu povo não sendo um povo totalmente fiel. Deus nos ajude e nos abençoe nessa jornada. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé, irmãos? E assim nos despedimos já depois da oração. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nos ajuda nessa caminhada cristã a Te servir como Tua palavra nos orienta e nos manda, e a vermos a Tua glória, a reconhecermos Teu domínio, Teu poder, Teu governo, Tua fidelidade sobre nós. Livra-nos do pecado, da rebeldia contra Ti, de nos distanciarmos da adoração e da vida com o Senhor. Livra-nos desse mal e abençoa a Tua obra, o Teu povo e a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém.